Boa noite, irmãos. Um bom sábado. Ontem alguém me fez uma pergunta e eu respondi a pergunta na saída mesmo, mas a pessoa falou: olha, pastor, eu gostaria que você desse essa resposta de público também. A pergunta, eu achei inteligente a pergunta, muito bem feita. Se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um único Deus, não é? São três seres, três pessoas, mas um só Deus, porque só o Pai sabe o dia da volta de Cristo. A pessoa que formulou essa pergunta, com certeza está se referindo àquele texto. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Em primeiro lugar, vamos falar de Jesus. Por que Jesus não sabia? Aí é fácil. Eu falei com os irmãos ontem que Jesus, para se revelar a nós, ele perdeu os dons dele de Deus? Não. Ele não tem como deixar de ser Deus. Ele deixou de usar os seus dons de Deus, inclusive a sua onisciência. Por isso só o Pai sabia. Agora, eu podia fazer essa pergunta de uma maneira diferente. Por que Jesus não falou com respeito àquele dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai e o Espírito Santo? Muito simples. Os apóstolos, até aquele momento, o auditório para quem Jesus dirigiu aquelas palavras, não tinham claro em sua cabeça nem os detalhes da divindade de Cristo. Eles só foram entender alguns detalhes sobre a própria divindade e messianidade de Jesus depois da cruz. Eles não sabiam nem sobre o Espírito Santo. Depois que passou aquele episódio, depois que veio o Pentecostes, que eles entenderam que Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas virá um outro Consolador. De modo que, se Jesus naquele tempo falasse para eles assim: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, não somente o Pai e o Espírito Santo, eles iam perguntar: o que é Espírito Santo? Eles não sabiam ainda nada daquilo. Lembrem que Jesus fechou o seu ministério dizendo-lhes: havia muita coisa que eu queria ainda dizer para vocês, mas vocês não estavam preparados para aprender. É uma revelação progressiva, veio aos poucos. Por isso Jesus não mencionou o Espírito Santo naquela situação ali. Além disso, nós já mostramos aqui que há textos em que os três aparecem de maneira distinta, há textos que só dois deles aparecem, há texto que apenas um dos três aparece. Agora eu gostaria de pregar sobre um verso da Bíblia muito conhecido. Quase tão conhecido que você nem precisaria abrir sua Bíblia para entendê-lo. Gênesis capítulo 1, verso 1. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olhem que lindo como a Santíssima Trindade está aí. Essa expressão no hebraico, que eu já mencionei aqui, é Bereshit bara Elohim. No princípio criou deuses. No princípio, Bereshit. Be em hebraico pode significar no, através de, pelo, para. É uma preposição que significa muitas coisas. Aliás, vamos ver se vocês são bons alunos. Eu havia dito aqui que a língua portuguesa tem quantas palavras? 270.000. E eu falei que o hebraico da época de Jesus tinha mais ou menos quantas palavras? 7.000 palavras. 7.000 e pouco, vamos arredondar para baixo. Entre 7 e 8.000 palavras. É uma língua muito pobre. Então uma palavra em hebraico às vezes tinha 30 significados diferentes. 30 formas de traduzir. Você só descobre no contexto. Por exemplo, a palavra nefesh, alma, pode ser traduzida por alma, hálito, garganta, pessoa, um monte de coisa. Então, por isso que às vezes dá uma certa confusão para alguns. Então, vamos pegar essa preposição be. E para ficar bem didática a aula, eu queria pedir a ajuda do quarteto. Vem aqui os dois quartetos. Por favor, vou separar, alguns já estão aí num dueto agora, eu vou separar um pouquinho. Você vai me lembrar a preposição, tá bom? A preposição em hebraico, be. Então só lembra, o seu nome agora é o nome dessa preposição. Seu nome é? B. Essa preposição be, se você olhar no dicionário, ela pode significar para, pelo, no, através de. Muito, esse aqui é o baixo. Esse é o baixo. Depois eu vou contar uma história de quarteto para vocês. Depois você tem uma segunda palavrinha, reshit. Reshit, seu nome é mais bonito, viu? Reshit, fala. Como? Reshit. Reshit. Isso mesmo. Reshit.
também tem um monte de significado. Sabe o que reshit significa? Reshit pode significar princípio. Princípio. Eu vou precisar de mais 3 pessoas aqui. Cada um vai lembrando o seu nome, hein? Tá bom? Reshit. Quer trocar? Então vem cá, você vai ser o reshit, tá bom? E você vai ser princípio. Princípio. Mas reshit também significa primogênito. Primogênito. Reshit também significa primeiro. Primeiro. Reshit também significa cabeça. Cabeça. E falta mais um. Reshit significa primazia. Primazia. Vamos ver se cada um lembrou o seu nome, hein? Quem você é? B. B é uma preposição, não é isso? E B, se você olhar num dicionário hebraico-português, B pode ser traduzido por... Para. Pelo. No. Através de. Muito bem, viu, Costa? Pelo, para, no, através de. Traduz agora. Ele está falando a linguagem de Libras ali, eu quero ver ele traduzir isso agora. Como é que você faz para traduzir em linguagem de Libras quando o pregador gagueja? Tá bom. Como é o seu nome? Reshit. Reshit é outra palavra hebraica. Se você olhar um dicionário hebraico-português, reshit pode significar o quê? Princípio. Primogênito. Primeiro. Cabeça. Primazia. Entenderam? A palavra em hebraico, vem cá você que é a preposição, vem cá você. Como é que fala no princípio em hebraico? B. Reshit. Aprenderam? Vamos ver se a igreja aprendeu. Como é que fala no princípio em hebraico? B, reshit. Vamos lá. O que significa B? Para. Pelo. No. Através de. Muito bem. E o que significa reshit? Princípio. Primogênito. Primeiro. Cabeça. Primazia. Isso é fácil de entender, irmãos, que mesmo no português, às vezes uma palavra tem muitos significados. Por exemplo, se você pega a palavra pena, o que pena pode significar em português? Dó. Que mais? Pena de galinha. Castigo. Caneta. Castigo, né? Fala assim, a menina quando está chateada com o namorado, ele vai penar na minha mão. A pena que ele cumpriu na cadeia, o castigo, não é isso? Pena não tem um monte de significado, não é a mesma palavra? Como é que você sabe quando é pena de castigo, quando é pena de dó, quando é pena de cadeia? Pelo contexto. Como é que eu sei quando reshit é Princípio. Primogênito. Primeiro. Cabeça. Primazia. só pelo contexto? Agora olha que interessante. Abram a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 em diante. Paulo está aqui narrando a criação do mundo, e Paulo sabia hebraico, tá bom? Paulo sabia hebraico. Paulo estava escrevendo a criação do mundo, e olha como é que Paulo começa aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E disse Deus, haja luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Paulo está contando aquilo, olha como é que ele continua. No qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Primogênito é uma das traduções de Reshit. Então Jesus é o primogênito da criação. Pois nele, quem é o nele aí? Ou em? Através de você. Pois nele, através dele, é a preposição B. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, quer sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, não é você que é o por meio? Quem que é o por meio? Por meio dele, ou através dele, e para ele. Alguém é para aqui? Para. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. O que vocês estão percebendo? Paulo pegou todos os significados da palavra B e aplicou a quem? A Jesus. Tudo foi criado para Jesus, tudo foi criado pelo pelo Jesus, tudo foi criado
Tudo foi criado em Jesus, no princípio. Através de. Tudo foi criado através de Cristo. Então Paulo pegou essa preposição e aplicou inteiramente a Jesus. Vocês da preposição podem sentar. Mas olha o que ele continua. Ele é antes de todas as coisas. Então ele é o segundo? O que ele é? Quem é o primeiro aí? Então obrigado, primeiro, pode descer. Ele é antes de todas as coisas, ele é o primeiro. Que mais? Ele é o primeiro, pois nele tudo subsiste. Pois nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. Quem é a cabeça, irmão Nelson? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é que mais? O princípio. Quem é o princípio aí? Pode descer. Ele é o princípio. Que mais que ele é? O primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. O que os irmãos perceberam? Paulo pegou todos os significados da palavra reshit e aplicou a Jesus. Obrigado, podem assentar. Agora que nós sabemos isso, como é que você lê Gênesis 1, verso 1? Quem é esse no princípio? Quem é o princípio? É só um tempo? De acordo com o apóstolo Paulo, o princípio é quem? Não ouvi. O princípio é quem? Jesus. Então você pode ler Gênesis assim: no Filho criou Deus os céus e a terra. Ou, numa pessoa chamada princípio, criou Deus os céus e a terra. Para uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Através de uma pessoa chamada princípio, criou Deus os céus e a terra. Por isso que João fala, o no princípio era o verbo. E o no princípio que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Trindade já está aqui no início da Bíblia. No princípio, no Filho, Deus Pai criou os céus e a terra, e Deus Espírito pairava por sobre as águas. Viram como é que Paulo aplica tudo a Jesus? Todos os significados da palavra reshit, ele aplicou a quem? A Jesus. Vamos ver se vocês aprenderam. Como é no princípio em hebraico? Reshit. Muito bem. E todos os significados dessa expressão, Paulo aplicou a quem? A Jesus. Irmãos, agora eu gostaria de fechar a Bíblia e tomar um tempo para dar uma aula aqui de história da Igreja Adventista. Agora, alguns irmãos depois começaram a entender: pastor, agora eu entendi por que você estava tão assim, bravo. Sabem por quê? Eu amo Deus. E vocês sabem, você pode até me respeitar, mas se você desrespeitar a minha esposa, você perdeu todo o cartaz comigo. E a igreja é a esposa do Cordeiro. Então falar eu amo a Deus, mas eu desprezo a esposa dele, isso é ridículo. Isso é ridículo. Então mexeu com essa igreja, mexeu com a menina dos olhos de Deus. Por isso a gente fica chateado. E eu vou mostrar aqui algumas questões sobre a Trindade na história da Igreja Adventista. E para quem está vindo pela primeira vez, eu vou explicar o que está acontecendo. Na internet, há pessoas que estão fazendo acusações à igreja, em sites não oficiais da igreja. E essas pessoas estão dizendo que a igreja não é mais a igreja de Deus e que ela está pregando a Trindade, que é uma doutrina pagã. Nós já mostramos pela Bíblia, ontem e anteontem, como a Trindade está estabelecida na Sagrada Escritura. E hoje ainda abri de novo com a Bíblia para não ficar um sermão sem a Bíblia. Mas vamos ver na história do cristianismo, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas das acusações que são feitas na internet contra a Igreja Adventista, acusações doutrinárias, e como nós podemos respondê-las. A doutrina da Trindade, então, na história do Adventismo, e a doutrina da Trindade nos escritos de Ellen White. Primeira acusação. Os pioneiros, na sua maioria, aí eu quero agradecer que eu ganhei uma caneta a laser, viu? Foi bom eu não ter nenhuma, que eu ganhei uma. Da próxima vez eu venho sem paletó, sem gravata. Se for nesse jeito assim, vou vir a pé. Os pioneiros, na sua maioria, não aceitavam a Trindade. Essa doutrina foi trazida para a Igreja Adventista por um pastor chamado Leroy Froom e incorporada à igreja somente quando? Note, isso aqui é acusação. Dizem o seguinte: essa doutrina só chegou na igreja em 1980, oficializada e incorporada em 1980.
Esse texto aqui, ele foi tirado da internet, ele não é meu. Será que isso é verdade? Bom, de 1846 a 1888, muitos dos pioneiros eram realmente antitrinitários. A gente não pode falar que eram a maioria. A maioria dos líderes da igreja, sim. Mas do povo da igreja, não se pode falar isso. Dos líderes, realmente, a maioria parecia não aceitar bem a trindade. Então, uma questão importante é essa. Se os pioneiros da igreja estavam certos em não acreditar na trindade, a igreja hoje está errada. Se a igreja hoje está certa em acreditar na trindade, então os pioneiros estavam errados. É isso que eles colocam na internet. Então vamos analisar. Eu tenho aqui só alguns por ilustração. De fato, num primeiro momento, parece que os acusadores têm razão. Porque Joshua Himes, ou Josué Himes, que foi um dos pioneiros da igreja, ele de fato não acreditava na trindade e morreu sem acreditar na trindade. Um outro pioneiro da igreja chamado Joseph Bates, foi esse cavalheiro aqui, o responsável por trazer a doutrina do sábado para a igreja, ele também não acreditava na trindade. Ele também não acreditava na trindade. O próprio marido de Ellen White, Tiago White, nós temos dúvidas se ele realmente chegou a acreditar na trindade algum dia. Ele tinha afirmações muito fortes contra a trindade, mas existe um testemunho de Virgil Robinson, que conheceu pessoalmente Tiago White, que ele no final da vida dele passou a acreditar na trindade. E uma evidência que corrobora para isso é que o Tiago White, como editor da Review and Herald, deixou publicar textos a favor da trindade. Mas de qualquer forma não é uma certeza absoluta, eu tenho que ser honesto com os irmãos. Não é uma certeza absoluta. Nós temos uma chance de que ele talvez acreditou na trindade no final da vida dele e uma chance de que ele, de fato, nunca chegou a acreditar na trindade. Uriah Smith, que era um dos editores da Review and Herald, esse também não acreditava na trindade, nem na divindade plena de Jesus Cristo. Ele era ariano e eram os pioneiros de nossa igreja. Mas até aqui você não deve se assustar. Lembram que eu falei com vocês que esse período de descrença da trindade durou até 1888, mais ou menos. Nesse período, a igreja adventista estava começando a consolidar a sua doutrina. Por exemplo, a igreja adventista, irmãos, aliás, isso aqui é até bom para fazer uma guisa de esclarecimento, Ellen White não é a papisa da igreja adventista. As doutrinas adventistas, elas não são baseadas em Ellen White, mas sim na Bíblia. E muita coisa foi revelada depois de muito jejum e oração. As pessoas pensam que Ellen White era uma espécie assim como é que chama esse pessoal que o pessoal vai consultar aí? Vidente, naquele sentido bem de bola de cristal, que os irmãos, eu mesmo tinha essa ideia errada, passada por alguns irmãos talvez mal informados. Tem tudo a irmã White disse, já notaram isso? Eu, quando entrei para a igreja, eu pensava que a irmã White, como ela falava demais, ela era uma mulher, seguinte, que acordava 4 horas da manhã e começava a falar, alimentava por sonda, para não parar de falar. Não, porque tudo a irmã White disse, já notaram isso? Não, porque a irmã White disse, a irmã White falou, não era assim. A irmã White recebia visões, era, porque já faleceu, uma profetisa inspirada por Deus, do mesmo modo que foram inspirados os profetas do Antigo e Novo Testamento. Mas, para não transformar Ellen White numa papisa, Deus orientou a igreja que eles tinham que entender a doutrina através de muito jejum, oração e estudo da palavra de Deus. Eles não ficavam assim sentados, tipo o pessoal da yoga. Aí o Senhor baixava em Ellen White lá, ela tinha uma visão e falava assim, o Senhor me mostrou que o sábado tem que ser guardado. Não era assim. O pessoal estudava muito. Durante um tempo, eles comiam carne de porco. Depois de muito estudo é que chegaram à conclusão que não devíamos comer comidas imundas, como a carne de porco, que deveríamos nos abster do café e outras coisas mais. Mas isso foi a longo e médio prazo. Durante um tempo, eles também pensavam que era pecado até ter escola, até mandar os filhos para a escola. Depois eles foram corrigindo os pensamentos. Foi nesse tempo em que a doutrina ainda não estava totalmente consolidada que os nossos pioneiros não aceitavam a trindade. Agora, em 1890, um detalhe importante, quando eu digo que a maioria dos pioneiros não aceitava a trindade,
Isso não significa que a maioria da igreja não aceitava a Trindade, ou que a igreja toda era antitrinitariana. Veja o que escreveu esse cavaleiro aqui, D.T. Bordeaux, num artigo publicado em novembro de 1890. A irmã White ainda estava viva. Num artigo, Nós Podemos Participar da Plenitude do Pai e do Filho, publicado na Review and Herald, 18 de novembro de 1890, esse autor dizia o seguinte, olha bem, ele estava vivo na época, ele conhecia os pioneiros pessoalmente. Embora proclamemos acreditar e adorar um único Deus, eu tenho verificado que há muitos deuses entre nós, bem como muitas concepções da divindade. Notem, muitas concepções da divindade. Nós não temos estudado a metade do caráter de Deus Pai e de Deus Filho, e o resultado é que fazemos de Cristo um ser como nós mesmos. Esse Bordeaux estava questionando que alguns estavam até diminuindo a Trindade porque não estavam ainda com um consenso. Então notem, nessa época a Igreja Adventista não tinha ainda um consenso a respeito da natureza de Deus. É o contrário do que estão falando na internet, que a igreja tinha uma doutrina e que depois a igreja abandonou essa doutrina. Não, não é isso. Ela não tinha ainda doutrina nenhuma firmada. Olha o testemunho de alguém que estava vivo lá. Você não vai querer saber mais do que alguém que estava lá. Não é isso? Continuando. Aí o Bordeaux, esse cavaleiro aqui, bonito, simpático, que escreveu aquele artigo. Esse aqui é o irmão dele, que também chamava-se Bordeaux. Deve ser de origem francesa pelo nome. E Ellen White? Será que Ellen White aceitava a Trindade ou não? Eu vou fazer uma afirmação e depois vou provar o que vou fazer. Ellen White, mesmo com seu marido sendo ariano, no princípio, é interessante que ela silenciou a respeito do assunto. Isso significa que ela tinha, no mínimo, dúvida. E Deus não tinha esclarecido para ela ainda a questão. Ela silenciou a respeito do assunto. Depois de um tempo, ela começou a afirmar claramente a Trindade. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. O livro Evangelismo, não assustem com aquilo que está no quadro, não, que aquilo ali é uma das acusações. No livro Evangelismo, Ellen White diz o seguinte: Cristo é o Filho de Deus, preexistente, existente por si mesmo. Falando de sua preexistência, Cristo reporta a mente através dos séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus como alguém que vivera sempre com ele. Era igual a Deus, infinito e onipotente. É Filho eterno, existente por si mesmo. E ainda numa outra parte aqui, ela vai dizer: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos co-obreiros com Deus. Ela ainda diz aqui: Jesus declarou: eu sou a ressurreição da vida. Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida eterna. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. E ela ainda fala em mais um dos textos aqui, há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Aqui tem um problema com o tradutor, que traduziu trio do inglês por trindade. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que recebem a Cristo por fé viva e são batizados. Então Ellen White mostra aqui que ela acreditava na Trindade. Eu li o livro Evangelismo. Porém, no princípio, o pessoal que armou contra a Trindade dizia o seguinte: vocês não provam que Ellen White acreditava na Trindade. Quando a igreja provou que Ellen White acreditava na Trindade, o texto está aqui, sabem qual foi a argumentação deles? Está aqui no quadro. Ó. Isso é um dos textos que eu tirei da internet. Deixe-me esclarecer aqui uma coisa. No primeiro dia, alguém falou assim: pastor, eu achei que você foi muito injusto com o Hermelindo Robson Ramos. No site dele, ele publica coisa de todo mundo. Ele realmente publica coisa de todo mundo, mas os títulos são dele. E eu, como já dei aula na faculdade de jornalismo, sei que todo jornalista tem que primar pela ética do que ele está escrevendo. E esse título aqui foi dado por ele.
Neto de Ellen White revela conspiração pró-trindade na montagem do livro Evangelismo. Aí tem um texto de uma pessoa lá que se intitula leigo.com. Eu acho interessante porque as pessoas ficam no anonimato. Leigo.com. Parece aqueles programas de rádio que passa de madrugada, né? Florzinha do Oeste manda uma mensagem para Jacarezinho de Foz do Iguaçu. Porque o cristão que é cristão, ele mostra, sou eu que estou falando. Esse negócio de leigo.com. Tem um que assinou assim, o anônimo, por favor, não revele o meu nome. Pastor fulano de tal está adulterando. Não revele meu nome que eu vou trazer mais novidades. Irmãos, isso é fofoca. Aliás, eu posso ser sincero com vocês, até um tempo atrás eu pregava muito contra a música de rock and roll. E vou continuar pregando que rock and roll não presta. Mas hoje eu estou pensando, o que é pior, ouvir rock and roll ou ouvir fofoca? Se for para optar entre os dois, eu ainda prefiro o rock, porque o rock é mais sincero, ele já fala que é do diabo. A fofoca tem aparência de piedade. Fala o nome dele para a gente orar. E tá cheio de fofoca aqui. E os fofoqueiros... leigo.com, não preservem meu nome, mas eu vou jogar o nome dos outros na lama. Mas eu quero ler de novo para os irmãos, isso aqui, irmãos, não sou eu que escrevi, isso está na internet contra a igreja. Neto de Ellen G. White revela conspiração pró-trindade na montagem do livro Evangelismo. Conspiração. O leigo.com, que escreveu o artigo, e o Robson, que colocou o título, falaram que diz que chegou a essa conclusão, leigo.com, depois de ler esse livro, num artigo que tem aqui do neto da irmã White. É interessante que, quando o neto da irmã White conta a história da publicação do livro Evangelismo, ele fala que o livro foi publicado depois da morte da irmã White, e que o Leroy Froome participou. Aí o pessoal, tá vendo? Houve uma conspiração. Só que eles não citam o texto todo. Irmãos, sejam como os bereanos. Quando você lê essas coisas na internet, vai verificar se é daquele jeito mesmo. Eu fui bereano, eu fui olhar no original. A continuidade do texto que eles não trazem na internet diz assim, é o próprio neto da irmã White escrevendo: uma preocupação vital do pessoal do White State, envolvido em fazer as compilações dos livros de Ellen White, era, e é, assegurar que essas compilações sejam plenamente representativas e livres de ideias pré-concebidas do compilador. Deixe-me citar um exemplo. Alguns anos antes da publicação do livro Evangelismo, quando o livro Conselhos sobre Regime Alimentar saiu do prelo, fui incluído no processo de compilação. É o neto da irmã White que está falando. Eu tinha conhecimento de mais ou menos meia dúzia de declarações de Ellen G. White, a avó dele, que apresentavam circunstâncias em que o uso de carne era justificado. Sou vegetariano e poderia facilmente ter ignorado essas declarações, mas não tive desejo de fazê-lo. Na verdade, não teria ousado fazê-lo. As preferências do compilador não devem pesar na seleção do material. A compilação deve representar correta e completamente as ênfases de Ellen White. Então, meus irmãos, como é que esse camarada, pegando pela metade o que está escrito nesse livro, coloca um título desse? Neto de Ellen White revela conspiração pró-trindade, sendo que é o contrário, ele está defendendo. Aliás, o título do artigo se chama Em Defesa das Compilações. Irmãos, uma pessoa que coloca um tema desse aqui, desculpem, pode até, se você for simpatizante dele, escrever depois lá que eu falei isso aqui, e ele me desceu o pau na internet, mas para mim uma pessoa dessa não pode estar sendo usada por Deus. Desculpem, eu sei que talvez você que é visitante está até assustado, mas eu vou contar para você uma coisa. Eu me tornei adventista porque eu não queria mais ficar usando meias verdades. E eu não aprendi na prática o significado da palavra eufemismo. O pessoal fala mal da minha igreja na internet, eu vou ficar calado? E eles ainda se batem no peito e falam, os pastores não têm resposta para dar. Tem sim, mentiu. E eu estou provando que mentiu. E eu faço um desafio a você. Acesse o site, veja esse texto lá e leia o livro. E você vai chegar à conclusão. Veja por si mesmo, seja como os bereanos. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Continuando. Um outro cavaleiro chamado Ennis Meyer diz o seguinte: estamos sim, irmão, provando e expondo à luz do dia
que os adventistas mudaram oficialmente a sua doutrina em 1980. Atenção para a acusação, porque quando eu mostrar a resposta você vai se lembrar. Olha o que ele está dizendo, que os adventistas mudaram oficialmente a sua doutrina em 1980. E que essa mudança é constrangedora e humilhante. Depois, eu vou colocar o laser que eu ganhei aqui, depois de 136 anos como igreja, mudam para uma doutrina que os pagãos católicos não fiquem ofendidos, não foi eu que escrevi isso aqui, inventaram há 1.600 anos e não tem base na Bíblia. Bom, esse não tem base na Bíblia, eu já mostrei 2 dias aí que tem. Prestaram atenção no que ele disse? Que a igreja mudou a doutrina oficialmente em 1980. Como é que ele me explica isso aqui? G.B. Thompson, num artigo que cita vários textos de Ellen White, conclui o seguinte. Vou traduzir. E como tem muitas pessoas que sabem inglês aí, dou a liberdade. Se eu errar ou modificar a tradução aqui, pode levantar e me corrigir. Não é uma questão de acreditar se há um Espírito Santo. Interessante, quem sabe um pouquinho inglês sabe, quando você está falando de uma coisa que não é uma pessoa, que pronome você usa em inglês? It. Se o Espírito Santo fosse uma coisa, ele falaria it. Ele cita o Espírito Santo, ele, he. Ele tem o seu lugar nos fundamentos de nossa fé. Mas a questão é, qual o lugar que ele tem tido em nossa vida? Isso foi publicado quando? Na Review and Herald, no dia 30 de janeiro de 1913. Ellen White ainda estava viva em 1913 e ela publicou um artigo ao lado do artigo do Thompson. E ele cita um monte de textos da irmã White. E curioso, cita textos da senhora White para provar que Ellen White acreditava que o Espírito Santo era uma pessoa. Irmãos, se Ellen White sentisse que ela estava sendo mal compreendida, ela teria repreendido o irmão Thompson. Concordam comigo? Mas quando esse texto foi apresentado para o pessoal do Adventistas.com, sabe o que eles disseram? Ellen White já estava 2 anos perto da vida dela. Então ela já estava senil, ela nem estava mais raciocinando tão bem para perceber que os textos dela estavam sendo mal aplicados. Mas, irmãos, isso para mim, eu vou contar para vocês, tem um texto de Ellen White que eu queria citar para vocês, está no Testimonies, volume 3, se eu não me engano. Ela diz assim, quando a verdade não converte, ela endurece. E é isso mesmo. Você pode olhar, uma vez um camarada chegou para mim, pastor, eu tenho umas dúvidas para tratar com você sobre a Trindade. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Aí ele trouxe um calhamaço assim, eu falei, meu irmão, você não tem dúvida, você tem uma tese. Porque quando eu fiz meu doutorado, eu levei minha tese lá. Eu não tinha dúvida, eu tinha uma tese. Quando a pessoa é sincera, vem, pastor, eu li esse texto aqui. Agora, quando já escreve um calhamaço assim, ele não quer tirar dúvida, ele quer que você concorde com ele, ou que ele derrube você no debate. E quando você mostra para ele que aquele argumento dele não funciona, ao invés dele admitir, calar, ele vai para outro. Aliás, eu não ia contar uma coisa não, mas eu vou contar. Em Curitiba, um irmão, eu vou preservar o nome dele, que eu prometi isso para ele. Mas Deus é minha testemunha, está sendo filmado, e Deus é minha testemunha se eu estou mentindo. Ele soltou na frente de todo mundo um texto assim, Ellen White proibiu orar ao Espírito Santo. E fala lá, não devemos orar ao Espírito Santo. Estava Review and Herald e tal, eu falei, esse texto não é da irmã White. É da irmã White, sim. Eu cheguei aqui no colégio, xeroquei o texto com o nome do autor, que era um camarada que Ellen White escreveu um artigo, que ele tinha vindo da Inglaterra, e mandei com a carta com ele falando assim, agora vocês falaram que a igreja está torcendo os textos de Ellen White. Você que apresentou um texto dela, que não é dela, você deveria se retratar. E depois de dar esse preâmbulo, num e-mail aberto para o grupo, eu expliquei a questão de Mateus 28. Vocês acham que eles se retrataram? Não. Pegaram metade do e-mail, mandaram para a internet e publicaram lá assim, dá para acreditar na idoneidade de um pastor que formou na Universidade Católica? E me acusaram de jesuíta. Eu não entendo isso. A gente mostra e a pessoa é igual passarinho. Você dá tiro num galho e ele pula para o outro. Vamos continuar aqui. Esse camarada, o Thompson, escreveu 18, não estou falando de 18 artigos em série para Review and Herald sobre a divindade do Espírito Santo. 18. E nenhuma vez Ellen White o recriminou. Olha o que ele escreveu. Alguns
Algumas das mais solenes advertências no livro de Deus são registradas contra o pecado de blasfêmia, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós temos visto, porque ele mostrou em outros artigos que o Espírito Santo era uma pessoa, o Espírito Santo, como nós temos visto, não é apenas uma mera influência ou um anjo, mas a pessoa da divindade, o substituto de Cristo na igreja. Vou repetir, o Espírito Santo é a pessoa da divindade. Esse artigo ele publicou no dia 15 de maio de 1913. E se alguém estiver achando que eu estou mentindo, eu tenho na minha biblioteca, eu não tenho casa ainda. E o meu carro é um Palio 97, mas eu tenho uma biblioteca que vale muito dinheiro. Eu tenho essa coleção aqui, que são os xerox de todas as Review and Herald do tempo da irmã White. E o que eu acabei de citar está aqui, o xerox do original. Se alguém duvidar, está aqui, eu posso mostrar. Eu estou falando isso aqui para os irmãos pelo seguinte: eu não quero que vocês acreditem nisso só porque eu sou pastor e estou falando, não. Eles colocam na internet aí que os irmãos seguem o pastor. Não, eu estou apenas mostrando para vocês que isso é o que está escrito, que a gente tem que falar e tem que provar. Continuando. Olha uma outra solicitação, feita pelo Jairo Carvalho. E eu vou respeitar a solicitação dele aqui agora. Eu perdi a canetinha aqui. Leigo faz... Isso aqui também é da internet, tá? Leigo faz solicitação a respeito da Trindade ao SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Gostaria que o SALT, ou os representantes da administração da IASD, apresentassem material consistente da Bíblia e do Espírito de Profecia, refutando o artigo apresentado pelo irmão Josiel. Peraí, deixa eu ver qual que é o artigo do irmão Josiel. Eu cliquei lá. Irmãos, é um artigo tão sem pé sem cabeça que só vou mostrar um pedaço para vocês. O camarada se diz entendido em grego e hebraico. A palavra hebraica, errad, só que eu tenho alguns alunos meus aqui, eles não estudaram hebraico ainda não, mas só tem uma coisinha, tem um irmão aqui que sabe um pouco do hebraico, ele falou comigo para não falar que ele sabe muito não, mas é modéstia dele, um pouco pelo menos ele sabe, não sei se ele veio hoje, se ele está aí. Está lá atrás. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, eu lhe dou liberdade. O hebraico se escreve de trás para frente, não é assim? Só que o Josiel não sabia disso. Ele escreveu todo o hebraico como se escreve em português. Aqui. Eu comecei, o que está escrito aqui? Dará, depois que eu fui ver, errado. Ele escreveu de trás, ele escreveu errado. Ele escreveu tudo igual escreve em português. Aí de novo aqui embaixo, ó. Se fosse só um erro, de novo aqui. Quando ele vai para o grego, aí que a bagunça é pior ainda. Só que como você não sabe hebraico, não sabe grego, um camarada desse coloca isso lá na internet e fala assim, pô, esse cara conhece pra caramba. Eu aprendi uma coisa com o professor Pedro Apolinário, a ignorância é atrevida. E é mesmo, sabe? E eu vou ser sincero com os irmãos. Eu não estaria tão chateado com esse site se eles fizessem duas coisas, ou três. Primeiro lugar, se eles apenas discutissem doutrina, parar de falar mal da vida dos outros. Porque pode olhar as manchetes, só manchete sensacionalista, parece programa do Ratinho. Fulano adultera e é descoberto, crise em tal associação, veja os detalhes. E quem gosta de fofoca realmente é um prato cheio. Eu estou por dentro que para preparar o estudo para vocês, eu vou explicar a vocês, pediram-me para que eu falasse da Trindade aqui, porque existe um grupo aqui que está se deixando levar por esses sites aí, já não acredita mais na Trindade, não acredita mais em nada, então, e ficam falando que os pastores não têm resposta para dar. Por isso que fizeram essa convocação e por isso que eu estou aqui. Agora você está entendendo por que o meu sermão desses últimos dias foi um sermão tão diferente dos que eu tenho pregado aqui. Tá certo? Mas é por isso, eles falam que os pastores não têm resposta, por isso que eu estou dando resposta aqui, estou dando nome aos bois. Ficar usando eufemismo é bobagem. Então eu naveguei até falar chega essa semana lá. Estou por dentro de tudo que está lá, das últimas fofocas. O dessa semana está assim: aproveite que é janeiro e que o seu pastor está de férias e faça uma bagunça na escola sabatina. Uma coisa assim, está convocando, aproveitar que os pastores estão de férias para fazer uma bagunça com a lição de João. Mas não é bem bagunça a palavra, me fugiu agora, mas é um sinônimo disso. Tá certo? Primeiro lugar que fico chateado é isso. Segundo, tem visitas aqui e eu prezo muito pelo nome da minha igreja. E eles colocam o nome do site adventistas.com. Você quer uma informação sobre a igreja adventista, você não sabe? Você vai lá no Google, Adventista vai cair nesse site, você vai pensar que é da minha igreja. E não é. E o nome da minha igreja é para ser respeitado, porque esse nome foi dado por Deus.
Adventista do sétimo dia significa adventista, ele está por vir do sétimo dia, por isso eu serei fiel. Terceira coisa, eu fui um católico, e eu tenho muitos amigos católicos hoje. Eu respeito muito os católicos, mas doutrinariamente falando, eu não concordo mais com a Igreja Católica. A partir do momento que eu vi que eu não concordava mais com a doutrina católica, eu saí da Igreja Católica e me filiei a uma igreja que na minha cabeça está mais dentro da Bíblia. Se essa igreja não existisse, eu a criaria para mim, eu iria seguir o meu culto dentro de casa. Compreende o que eu estou falando? Agora, jamais eu vou cometer o desrespeito de chegar numa missa, tomar o microfone da mão do padre e falar, está tudo errado. Porque eu aprendi o que é respeito. Então, quando esse pessoal, ao invés de sair da igreja, não, nós queremos reformar a igreja aqui, e fica lá detonando, não é de Deus. E você que vem com aquela argumentação, não, pastor, mas eu não navego no adventistas.com por causa das fofocas, é só para ver a questão teológica. É mesmo? Deixa eu dar um argumento então para você. O outro dia, alguém me contou que passou num lixo e viu um pedaço de biscoito, de pacote de bolacha, quase intocado no meio do lixo. Você teria coragem de pegar para comer? Mas era biscoito Triunfo. Era Triunfo, daquele mais gostosinho, sabe? Aquele... A boca de alguns encheu d'água aí, né? Não comam demais não, que isso faz mal para a saúde, viu? A gente precisa mais comer fruta. Você comeria? Por que não? Pode ser o biscoito mais gostoso do mundo, pode ser até a manga mais deliciosa do mundo, mas está no lixo, você não pega. Então a mesma coisa eu digo, pode até ter uma pérola de verdade lá no adventistas.com, mas no meio de um monte de lixo lá de pastor fulano adultera, ciclano faz isso, beltrano faz aquilo outro, eu vou enfiar minha mão naquilo? Pelo contrário, eu não sou pai, mas eu aprendi que quem mexe com criança acaba molhado. Continuando, o nosso irmão Jairo, então eu voltei para a página para ver o que o Jairo pedia, o que ele queria que nós, professores do Salt, respondêssemos. Olha como é que ele diz aqui. Mas, sinceramente, se o fizerem, é o Jairo falando, gostaria que não apresentassem textos provenientes de manuscritos datilografados pela secretária da irmã White, como citados em Evangelismo, que eu citei aqui, ou textos acrescentados à tradução dos originais em inglês, como os que se encontram no Desejar Todas as Nações. Irmãos, esse camarada está colocando dúvidas na idoneidade da secretária da irmã White. Olha o que a própria irmã White escreveu sobre a secretária dela. O nome da secretária era Marianne Davis. Sinto-me muito grata, Ellen White falando, pela ajuda da irmã Mariana Davis na produção dos meus livros. Ela colhe material dos meus diários, relatos diários, de minhas cartas e dos artigos publicados nas revistas. Aprecio grandemente seu fiel serviço. Ela está comigo há 25 anos e constantemente tem adquirido maior habilidade para o trabalho de classificar e agrupar os meus escritos. Irmãos, Ellen White falou, eu recomendo a Marianne Davis. E esse camarada aqui, que nem conheceu o irmão White pessoalmente, vai botar dúvidas no trabalho de alguém que Ellen White deixou uma carta endossando o que ela fazia? Eles acham que a secretária manipulou o manuscrito para favorecer a Trindade. Aí ele continua dizendo, se uma verdade tão importante como a divindade ou trindade realmente fosse apoiada pela irmã White, devemos encontrar abundância de textos escritos por sua própria pena, e não por sua secretária, apoiando tal fato. Bom, da secretária eu já comentei. Agora, curioso, eu vou fazer o argumento dele ao contrário. Se a trindade fosse uma doutrina pagã tão séria, eu também deveria encontrar uma abundância de textos nos escritos de Ellen White dizendo que a trindade é pagã. Eu não encontro nenhum. Amém? Nenhum. Então, senhor Jairo Carvalho, eu estou falando que eu já o visitei na casa dele 2 vezes, e eu já fiz Mateus 18. Com todos esses, inclusive com o senhor Hermelindo Robson. Eu estou trazendo o caso à igreja porque eu fiz Mateus 18 com eles. O Jairo, eu visitei na própria casa dele por 2 vezes, conversei longas horas com ele, não só eu, outro professor de teologia, fiz Mateus 18, orei com ele e saí da última vez falando assim, Jairo, aqui nossos caminhos se divergem. Eu estou agora livre e fui a segunda vez com uma testemunha, que era um ancião da igreja do Juvevê,
em Curitiba e falei, Jairo, a partir de hoje, o que você publicar agora com a sua pessoa, eu não vou falar da sua idoneidade, mas o que você publicar contra a minha igreja, você vai ter resposta de público agora, porque eu vou levar o caso à igreja. Então ele sabe que um dia eu iria trazer isso aqui. Tá certo? Então veja bem, por que eu não encontro também nos textos da senhora White? Eu desafio qualquer um do Adventistas.com a me mostrar uma linha clara, sem necessidade de interpretação, onde Ellen White diga assim, a trindade é uma heresia inventada na Idade Média ou no final da Idade Antiga, qualquer coisa parecida. Continuando, o que ocorre, ele dizendo ainda é o Jairo, viu? O que ocorre é que a IASD cria em Deus como sendo uma pessoa, ao menos até 1912. Espera aí, até 1912. Eu coloquei uma observação aqui. Quando nós lemos a acusação do Enes Meyer, que é outro teólogo desse grupo aí, o Enes Meyer falou que a igreja mudou oficialmente a doutrina quando? Mas ele disse aqui que já foi em 1980 ou é 12? Vocês já notaram a contradição? Pois um livro de crenças desse ano apresenta a crença em um único Deus, Pai e Filho, Jairo Carvalho. Não é Pai, Filho e Jairo Carvalho não, Jairo Carvalho é o autor. Eu xeroquei a página original do livro de 1912 e realmente aqui está, há apenas um Deus pessoal, espiritual, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, etc, 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 que foi representado pelo seu representante, o Espírito Santo. 2 detalhes eu chamo a atenção dos irmãos aqui. Primeiro, esse não era uma declaração oficial da igreja, o autor dela aparece aqui em cima, qual é o nome dele? Uriah Smith. Segundo, o texto aqui não diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. É igual eu mostrei de Niceia anteontem. O texto de Niceia nem aparece a palavra Trindade. Aqui o texto simplesmente não diz nada, ele é dúbio. Então o texto era dúbio. Esse texto, chamado Sinopse de Nossa Fé, primeiro foi produzido em 1872, depois em 1889 ele aumentou para 28 sessões. Em 1905 a 14 houve as repetições. A igreja nesse tempo tinha medo de fazer uma espécie de credo, por isso a igreja demorou tanto a tomar uma decisão com relação aos textos. Mas em 1931 ela fez pela primeira vez de maneira oficial a declaração das 22 doutrinas fundamentais da igreja. Em 1931 o Enes Meyer diz que a igreja mudou a coisa a partir de 1980. Só que em 1931, a igreja já tinha na declaração das doutrinas dela a crença da Trindade. Em 1980, houve um sumário mais amplo para 27 crenças. Em 84, iniciam os trabalhos do livro Nisto Cremos, que todos vocês conhecem. Aqui está a xerox dos livros originais. E olhem o que foi escrito em 1913. 1913, aonde? Review and Herald. E Ellen White estava viva. Os adventistas do 7º dia creem, número 1, numa trindade divina. Esta trindade consiste do Pai Eterno, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Quem escreveu isso aqui é Francis Wilcox. O título do artigo é A Mensagem para Hoje. Quando esse texto foi mostrado, alguém também insinuou na internet que o Wilcox não era digno de confiança, que era uma das pessoas que estava torcendo. E essa mesma pessoa que disse que Ellen White não falou nada porque ela já estava meio gagá. Será que o Wilcox não é digno de confiança? Quem era Francis Wilcox para Ellen White? Pasmem. Segundo Arthur White, o neto da irmã White, numa carta que a senhora White escreveu para Daniels, que o filho da irmã White escreveu para Arthur Daniels, Francis Nichols, o nome dele aparece como um dos curadores, um trustee dos escritos de Ellen White. Quando a senhora White sentiu que estava para morrer, ela separou algumas pessoas e escreveu uma carta para o presidente da Conferência Geral. Essas pessoas foram mostradas para mim por Deus como sendo pessoas de confiança, a quem eu confio o depósito dos meus escritos. E entre os nomes que estavam lá, quem aparece aqui? Francis Wilcox, uma pessoa que acreditava na Trindade e que eu acabei de mostrar o texto dele anteriormente.
Irmão, se restar alguma dúvida depois disso, eu desisto. Mas eu ainda vou insistir mais um pouco. O Ernest Meyer diz que a igreja mudou a crença e acrescentou a crença da Trindade apenas em 1980. Mas, em 1931, um comitê da Conferência Geral publicou no Yearbook uma sinopse das crenças fundamentais da Igreja Adventista. A crença número 2 afirma que a divindade, ou trindade, consiste do Pai eterno, um ser espiritual, onipotente, onipresente, onisciente, infinito em sabedoria e amor, e que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, através do qual, aquele mesmo texto que eu já tinha mostrado em inglês. Outra acusação da internet. Leroy Edwin Fromm não encontrou na Bíblia a doutrina da Trindade e confessa, gente, essa palavra é muito forte, confessa. Parece que a pessoa assim, sabe, ai, fiz besteira. Confessa em seu livro ter ido buscar em autores de outras igrejas, mais especificamente no Credo de Niceia. Eu já falei do Credo de Niceia anteontem. Leroy Fromm foi o introdutor da doutrina da Trindade na Igreja Adventista e confessa em seu livro que foi buscar as informações em outras fontes por não ter encontrado nada nos livros da igreja. Encontrou somente vestígios no espírito de profecia, mas foi lá fora, está escrito assim na internet, por isso que eu deixei desse jeito, que encontrou homens com muito mais conhecimento sobre o Espírito Santo, conforme sua opinião manifesta em seu livro. Irmãos, eu sou bereano, eu fui ao livro de Edwin Fromm, e o que eu fiquei pasmo aqui é que o meu amigo Ernest Meyer parece não saber ler título, porque no livro do Fromm, esse texto que ele refere, Fromm está falando do Espírito Santo, mas não como pessoa da divindade. Ele está falando sobre dons do Espírito Santo, carismatismo. E ele diz que quando ele estava escrevendo sobre os dons do Espírito Santo, dom de profecia, dom de pregação, dom de línguas e tudo mais, ele não encontrou muita coisa nos escritos da nossa igreja. Depois que ele tratou desse assunto, no parágrafo embaixo que ele fala, a verdade da Trindade. E quando ele vai falar da Trindade, ele diz justamente o contrário, que sobre a Trindade, ele encontrou um material muito bom, escrito em 1892, publicado, etc, etc, etc. Em 1892, a igreja publicou até um material até de um não adventista, Spear, The Bible Doctrine of the Trinity, a doutrina bíblica da Trindade, em 1892, e Ellen White não repreendeu a ninguém por ter publicado o artigo do Spear, de jeito nenhum. E ele diz que encontrou material. Então é o contrário, eu não sei como é que alguém pode torcer tanto o que outro escreve. E o próprio pastor Andreasen publica no livro, esse livro do Andreasen é bem antigo, viu? Eu estou aqui com uma facsímile. É todo aquele texto publicado em 1892. Continuando. A Movimento do Destino é o texto que ele falou, já citei para vocês, do Fromm. Outra acusação da internet, essa é a última. Dossiê comprova. Olha o peso dos títulos que o senhor Hermelindo Robson Ramos coloca na internet. Dossiê comprova manipulação de textos da senhora White em favor da Trindade. Aí vem a apresentação. Caros amigos e irmãos em Cristo, não me encontro feliz ao fazer a denúncia que abaixo se segue, uma vez que o inimigo das almas certamente a usará de várias formas. Tem alguma coisa mais que falou? Para denegrir a imagem do denunciante, eu, Jairo Carvalho, faço nesse momento de Deus o meu escudo, pois através de sua ação, essa verdade chegou até mim e deixo com ele as consequências dessa denúncia. O texto que ele fala que é apócrifo, que Ellen White nunca citou, que foi mudado pela secretária dela, é aquele que eu li para vocês, que está no livro Evangelismo. Há 3 pessoas vivas no trio celestial. E no nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo pela fé são batizados. O segundo texto que eles falam, eles dizem que esse texto não foi escrito por Ellen White, que foi o Fromm, juntamente com outros, que acrescentaram o texto. Compreenderam a acusação? E eles desafiam os pastores a mostrarem os originais disso. Aliás, uma menina até gracejou na internet. O pastor Rodrigo diz que pode provar os originais. De repente, ele é arqueólogo. Pois então eu vou mostrar que a arqueologia dá para escavar isso aqui também. O texto desejado a todas as nações, em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada.
O Espírito Santo, que é uma pessoa, como Deus é uma pessoa, está andando através desses grounds, desses campos. O Espírito Santo tem uma personalidade. Eu estou marcando apenas os textos em que Ellen White fala da Trindade e que eles disseram que são textos adulterados. Ele deve ser também considerado uma pessoa divina. O príncipe do poder das trevas pode unicamente ser vencido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. O detalhe, irmãos, é que essas páginas foram xerocadas do livro Testimonies for the Church. E essas páginas xerocadas do Testimonies for the Church foram publicadas pela própria Ellen White. Então, se houve uma adulteração dos textos, foi publicado pela própria Ellen White. E nessa publicação da senhora White, está aqui bem claro, há 3 pessoas no trio celestial. 3 pessoas viventes no trio celestial. Ainda fala 3 pessoas viventes. Eles falaram que é impossível mostrar isso, porque a gente está mostrando carta datilografada. Deixa eu explicar para os irmãos. A senhora White escrevia, esse era o processo. Depois que ela escrevia, a secretária datilografava tudo que a irmã White falou, inclusive com os erros de inglês, que a senhora White cometia muitos erros de gramática. Depois que a secretária escrevia, inclusive com os erros, ela passava uma correção. A irmã White lia essa correção, concordava ou não com a correção, e depois que passava pelo crivo da irmã White, uma terceira vez o material era datilografado e mandado para a publicadora. E mesmo assim, a irmã White ainda dava uma última lida e fazia observações à margem. Então não tem como o texto ser adulterado. Estão vendo aqui o texto datilografado pela secretária? Agora, sabem de quem é essa letra linda aqui em cima? Alguém chuta de quem que é essa letra? Da irmã White. Olha aqui. Todo o texto que a secretária datilografava, a irmã White lia e fazia comentários. Aqui, olha, cheio de textos. Aqui ela achou que a frase poderia ter um complemento, continuou escrevendo aqui do lado. Então os textos estão repletos de autógrafos de Ellen White. E nesse texto, na página seguinte, tem aqui: há 3 pessoas no trio celestial. 3 pessoas viventes no trio celestial. Então eu estou mostrando o original. Vamos continuar. De novo lá, há 3 pessoas viventes no trio celestial. O texto do Desejado de Todas as Nações, que eles falaram que foi aumentado. Em Cristo a vida, original, não emprestada, não derivada. Esse texto foi... como é que eu volto aqui, Moisés? Eu queria mostrar que esse texto foi publicado de um Desejado de Todas as Nações mais antigo. Esse desejado foi publicado em 1898. Eu não tirei uma fotocópia de um desejado que eu trouxe dos Estados Unidos agora. É de 1898. Um desejado que foi publicado enquanto a autora estava viva. De novo, outro texto que eles falaram que foi adulterado, mas repleto da letrinha de quem? Não ouvi de quem? E a letra dela é inconfundível. De novo, a letra da irmã White por todo o manuscrito. Olha o texto aqui. Nele, está meio apagado porque o manuscrito é muito antigo, mas dá para ler. Nele estava a vida, e a árvore da vida. A vida dele era original, não emprestada, não derivada. É o mesmo texto, continuando. Outro texto repleto das citações. O Espírito Santo, que é uma pessoa, como Deus é uma pessoa. O detalhe curioso dessa citação é que logo abaixo aqui, Ellen White escreveu um comentário com relação à frase de baixo. Estão vendo esse sinal aqui? Ellen White pediu para acrescentar umas palavras aqui. E aqui Ellen White cortou isso e preferiu que fosse escrito desse jeito. Ellen White excluiu isso aqui. Curioso, por que Ellen White não modificou a frase então? Se era uma frase herética. Estão entendendo meu raciocínio? Vamos agora a uma parte, acho que já mostrei bastante dos textos aqui, eu vou a um ponto ainda, porque alguém pode talvez não... O Espírito Santo é uma pessoa. Mas se eu parar aqui, eu sei que alguns ainda vão falar assim: não, o pastor Rodrigo só mostrou texto datilografado. Então vou mostrar texto escrito. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui é impresso. De que é essa letrinha aqui?
Isso aqui não é datilografado, é um manuscrito antes de ser datilografado. Está aqui, olha. As 3 pessoas no batismo, etc, etc. Aqui, olha. As 3 pessoas, e eu tenho isso aqui para quem quiser. Isso aqui eu libero para quem quiser, ó. As 3 pessoas da divindade, está claramente o texto aqui. Talvez por vocês estarem longe, a letra dela é um pouco difícil, mas qualquer um pode chegar aqui e ler. 3 pessoas. Outra aqui, publicado, o Espírito Santo é o confortador no nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas tem uma personalidade distinta. Ela também escreve aqui, ó, o Espírito Santo é o confortador. Ele personifica Cristo, mas tem uma personalidade distinta. De novo, outro texto, evangelismo, que eles falaram que estava adulterado. O senhor Jairo pediu para mostrar o original. Eu estou mostrando o original. Aqui tem um detalhe. Ellen White apresenta aqui persons, ela riscou o S e colocou alities. Personalities. Só que quando a secretária datilografou, ela viu que por uma questão de gramática ficaria melhor pessoas. Por isso que aparece pessoas. Mas, se você achar que esse argumento não vale, tudo bem. Aqui embaixo ela fala, o Espírito Santo é uma pessoa. E com a letrinha dela, nem está datilografado. O Espírito Santo é uma pessoa. The Holy Spirit is a person. Prontinho. Para quem quiser ver, não tem mais por onde duvidar. Irmãos, esse sermão de hoje, desculpe aí o cansaço, mas os irmãos entenderam agora que se alguém aparecer na sua porta, falando qualquer uma dessas coisas, eu só vou dar um conselho para você. Você já foi advertido da verdade. Agora eu vou falar com a mesma base que diz a Bíblia e diz Ellen White. Paulo e João falam, quando alguém começa a pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando, não o recebais em casa. Isso é bíblico. Não reclama que eu estou fazendo distinção de pessoas, que isso é bíblico. Está na primeira epístola de João. E a própria Sora White, amanhã eu vou ler esse texto aqui, ela fala, quando alguém começa a proclamar qualquer mensagem contra essa igreja, dizendo que devemos sair para uma outra organização, não os ouvis, nem os recebais em casa. Então, se alguém for à sua casa falando que o texto do Espírito de Profecia está sendo adulterado, e você começar a ouvir essa pessoa, você agora já foi avisado da verdade. Se você recebesse antes desse sermão, tudo bem, você estava no tempo da ignorância, você não sabia de tudo isso que eu estou mostrando. Mas agora com esse dossiê todo que eu mostrei aqui, e um detalhe, eu não mostrei tudo, porque eu só tinha 1 hora para falar aqui. Eu não mostrei 30% do que eu poderia mostrar. Nem dos textos bíblicos de anteontem e ontem, ficaram muitos textos ainda para trás, nem dos textos de Ellen White. Eu não mostrei tudo, mas já mostrei o suficiente, porque quem sabe ler, um pingo é letra. Hoje você já está sabendo a verdade. Se você agora se demorar ouvindo esse tipo de gente, ouvindo esse tipo de conversa, você agora, eu entrego você para Deus. Paulo entregaria para uma outra pessoa, mas eu não sou Paulo, eu entrego para Deus. Sério, você agora está advertido. Não podemos brincar com essa salvação, porque qualquer pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo, esta não tem perdão. Isso está na Bíblia. Agora eu gostaria de terminar dizendo apenas uma coisa. Às vezes a gente fica pensando que Deus não vai estar com essa igreja até o final. Eu digo, vai sim. Ele vai estar sim. E sabe por que eu sei que vai? Por quê, pastor? Aí eu falei que eu não mostrei tudo, tinha até um texto da Ellen White para eu ler essa questão de não receber em casa, até aqui o texto. Ó. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque se fosse diferente do que está acontecendo, Ellen White seria uma falsa profetisa. Porque amanhã eu vou pregar no sermão justamente sobre a última crise da igreja, da igreja adventista. A crise do ômega. E vocês vão ver que Ellen White tremeu pelo futuro do nosso povo. Mas ao mesmo tempo que ela tremeu, Deus mostrou para ela, calma que eu vou ficar com esse povo até o fim. Então, irmão, se essa crise está acontecendo agora, é um sinal que Jesus em breve está voltando. E se Jesus em breve está voltando, amém, ora vem Senhor Jesus. Porque eu digo para os irmãos, eu não sou nenhum masoquista, eu não sou nenhuma pessoa desesperada com a vida, pelo contrário, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um passado muito triste em termos de família, muito triste. Então se você está numa casa horrível, com uma família horrível, eu te entendo, porque meu passado era horrível. Quando eu me batizei na igreja, minha família me expulsou de casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser rejeitado. É legal colocar que o pastor Rodrigo é doutor, isso é muito bom para o ego.
Eu vou até ser sincero, às vezes a gente apresenta isso por força da circunstância, mas não é isso que faz diferença para ninguém. Isso é bom para alimentar o ego. Eu não nasci doutor, eu não nasci teólogo, eu não nasci professor do SALT. Eu nasci um menino, filho de um casal não casado, que um tio que era metodista chegou para minha mãe e falou o seguinte: você está com o filho de um adultério na sua barriga. Vamos embora comigo para São Paulo, senão você vai ver o ladrão que isso vai virar. Que o Senhor me mostrou que isso vai ser um ladrão. Foi a profecia que eu recebi no meu nascimento. E na minha infância, eu tive a desdita de ter minha mãe com meu pai brigando tanto, que eu lembro de minha mãe dormindo com faca debaixo do travesseiro para acertar o meu pai. Teve muita terapia do Espírito Santo para poder falar isso com vocês. Por isso que eu não posso ridicularizar a pessoa do Espírito Santo. Que se não fosse o grande psicólogo Espírito Santo, eu não teria tanta desenvoltura para falar esse lado podre da minha vida para vocês. Eu só deixaria os títulos, ou a parte para exaltar o ego. Eu não contaria isso. Mas graças a Deus, pela graça de Jesus, hoje eu venci isso. E abaixo de Deus, graças a Deus por essa igreja. Ela tem defeitos, eu sei, eu não sou cego, eu não nasci ontem. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, mas essa igreja tem muita virtude. Foi essa igreja que me fez ser quem eu sou. Foi essa igreja que me confiou um título de pastor, apesar de tantos defeitos que eu tenho. Foi essa igreja que me deu o privilégio de ser um professor de pastores, apesar de ter 33 anos de idade, apesar de ter muita coisa para aprender, apesar de ter ido um certo grau até de imaturidade. Eu não posso tacar pedra nessa igreja. Ah, pastor, mas tem muita gente que pisa na bola. Eu falei isso aqui quando eu comecei essa semana. Tem muito irmão na igreja que me amou tremendamente, irmã que quando eu voltava me dava lá o vale transporte. Eu contei para vocês aqui, eu não posso falar que essa irmã não presta. Quantos de vocês me tratam com carinho? Toda vez que eu venho aqui eu vejo o carinho que eu sou tratado aqui no IASP. Uma pessoa que veio de um lar tão destruído, com problemas de baixa estima, que eu tinha adoidado. Alguns ainda luto com eles até hoje. Negro, e quem é negro como eu sabe como é ruim viver num país racista que não admite o racismo. Com tanto complexo, hoje eu sou uma pessoa que estou falando, e mais ou menos 1000 aqui estão parados me ouvindo. Louvado seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo por isso. Agora, a despeito de toda essa felicidade, de estar morando numa casa boa, com uma esposa maravilhosa, um casamento equilibrado, eu digo a vocês, eu estou cansado daqui. Eu não quero todos os dias despedir da minha esposa com um certo temor que seja o último dia. Eu não quero todo dia pregar o sermão com medo que seja o último sermão, que eu possa voltar para casa agora, ter um acidente, nunca mais nem a minha esposa me ver. Eu quero que meu Jesus volte logo nas nuvens do céu, e Ele vai vir, porque eu ainda sei que a esperança é Jesus. Então, meu irmão, não interessa o que você está passando na sua vida, a esperança é Jesus. Ele é a esperança, e se você estiver com Ele, ninguém poderá com você.